Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje eu quero falar para você sobre uma situação que vai aumentar demais a sua performance se você trabalha com muita conexão e desconexão do seu banco de dados. Então, se esse é o seu cenário, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, eu estou aqui já no prompt de comando já do Firebird 3.0, na verdade estou abrindo a pasta dele e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero olhar o gstat -h, certo? De quem? De qual base? Exemplo, certo? Esse exemplo aqui é uma base de dados que eu tenho já criada para o Firebird 3.0, beleza? Então, enter aqui, eu só usei o apelido dela, tá? Mas você pode colocar o caminho do banco completo. E eu olhei aqui, ó, no Attributes eu tenho aqui Forced Write, certo? Então, só para ter certeza, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar para cima, e aí, a seta para cima, né? Eu vou colocar aqui, ó, 127.0.0.1/3030, que é a porta do meu Firebird 3.0, 2 pontos, exemplo, certo? O que eu estou fazendo aqui? Estou me conectando no banco de dados exemplo. Vamos tentar aqui sem fazer nada, sem autenticação, certo? Enter aqui, ele trouxe os dados para mim e trouxe realmente Forced Write. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho várias instâncias do Firebird instalado na minha máquina. Então, se esse é o seu caso, às vezes compensa você fazer com o string de conexão completa para ter certeza de que você está acessando a base de dados certa, beleza? Então vamos lá. Fiz aqui o meu procedimento dos atributos e eu estou olhando aqui que tem só o Forced Write. Tem um atributo específico que a gente atribui para uma base específica. Por exemplo, ao invés de colocar aqui exemplo, vou apagar todo esse cara e vou colocar aqui no Firebird 3.0 eu tenho a base security3.fdb, certo? Vou dar um enter, vou dar uma olhada no gstat h da security3.fdb. Olha só, a security3.fdb ela tem um parâmetro a mais no meu caso aqui que na sua ainda não vai ter, que é esse read only. Por que esse cara aqui está read only? E primeiro, quem é o security3.fdb? Security3.fdb é um banco de dados onde ficam armazenados todos os usuários e senhas do Firebird, certo? Que você cria para o Firebird. Então, criou um usuário, ele fica gravado aqui junto com a senha dele em uma base de dados separada. Então, quando você acessa qualquer banco de dados seu dentro do Firebird, dessa instalação do Firebird que eu estou utilizando, ele vai subir uma instância do banco que você quer conectar, mais uma instância do banco de dados de segurança, security3.fdb, certo? Então ele sobe duas conexões. Cada conexão consome uma quantidade de recursos da sua máquina. Então, quando você faz uma leitura nessa base de dados security3.fdb, também está consumindo, certo? Uma conexão consome duas conexões, na verdade. Agora, quando a gente faz isso de forma read-only, a gente está garantindo para o Firebird, quando a gente transforma essa base aqui em read-only, a gente está garantindo para o Firebird que a gente não vai fazer alterações nessa base. Então, se você não precisa criar usuários no momento que você está se conectando, você pode deixar essa base aqui como somente leitura para que quando você for fazer uma conexão, ele faça só utilizando recursos mínimos de hardware, certo? Então, ele abre um tipo de conexão mais leve, ele abre transação de somente leitura e isso economiza muito recurso porque é uma transação muito mais simples, é uma transação só para select. Certo? Então, como que a gente faz para poder deixar essa base aqui como read-only? A base security3.fdb é uma base que a gente não pretende criar novos usuários nesse momento, então a gente pode deixar como somente leitura e no momento que a gente quiser fazer uma criação de usuários, beleza. Aí você vai lá e troca essa base de dados aqui para ela ser leitura e gravação, beleza? Então, como que a gente faz? Gfix, vou colocar aqui, ó, -mod e aqui eu vou escolher entre read_only ou então read write, certo? Então read only para somente leitura, read write para leitura e escrita, ou seja, leitura e gravação. Nesse caso aqui, eu vou deixar como read only mesmo e aí eu aponto qual é o caminho da minha base de dados. Como que eu faço isso? Coloco o caminho security3.fdb e coloco -user sysdba -password master key. Detalhe, Firebird 3.0, você precisa colocar o sysdba maiúsculo, certo? Faz diferença. E aí a senha também é aqui sensitive normal. Vou dar um enter aqui e aí pronto, deu como acesso negado. E é possível que seja o meu prompt de comando que eu não abri como administrador ou que eu esteja usando essa base em alguma outra tela, tá? Então, me certifiquei aqui, não estou usando, vou fechar então o prompt de comando e vou abrir como administrador. Abrir como administrador, deixa eu trazer aqui para a área de gravação, certo? Beleza, vou colocar aqui, ó, cd/program files, certo? Esse aqui tá como administrador, beleza. /Firebird, /Firebird 3.0, enter, certo? Daí vamos lá, gfix -mod read_only, e aí vou colocar
security3, security3.fdb, certo? E vou colocar aqui, ó, menos user sysdba menos password master key, certo? Então, entra aqui, agora foi. No caso, como ela já estava como read only, então fica lá, permanece aquele parâmetro read only. E se eu quiser mudar para read write, só mudar aqui, ó, read write, certo? Enter. E se eu rodar aqui aquele gestat-h, ó, deixa eu só apagar aqui que eu coloquei seta para cima, não é isso. Gestat-h security3.fdb. Agora, aquele atributo read only sumiu, certo? Ou seja, eu já consigo fazer gravações dentro dessa base de dados. Mesma coisa acontece com o Firebird 4.0. No caso do Firebird 2.5 anteriores, eu não consegui fazer alteração dentro daquela base, porque ele reclama falando que não é possível fazer acesso direto nessa base de dados. Só quem consegue fazer acesso, na verdade, é o próprio serviço do Firebird quando você vai conectar em uma base e aí ele precisa se conectar nela também. Então, a partir da versão 3.0 a gente tem essa vantagem. Se esse é o seu caso, você vai ter bastante velocidade aí, você pode perceber. Se você trabalha com muita conexão, você vai perceber que vai melhorar a velocidade das suas conexões aí, do seu sistema inclusive. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque faz muita diferença para a relevância do canal. E para não perder nada que acontece nesse canal aqui, dá uma olhada no canal do Telegram, porque lá eu posto todos os avisos que eu vou passar aqui no canal de tudo que tem de diferente, seja vídeo, live, podcast, seja evento, inclusive tem já eventos que eu tô me programando para fazer que os assuntos vão ser top demais, beleza? Seja você de nível básico, intermediário ou avançado de SQL, ou até mesmo se você não conhece nada também, vai ter evento para você. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.